Lucas, capítulo 11, versículo 9 ao 13. Diz assim: Por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém, irmãos? Só até aqui. Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, Lucas, no seu evangelho, nessa parte ele passa a sua perspectiva de uma parte do sermão de Jesus, que está em Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz que pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. É um recado para todo cristão que fica com falta de fé, ou com medo de orar, ou acha que não deve orar porque está em dívida com o Senhor, acha que o erro que a gente tem, o pecado que tem cometido, pelo fato de estar desviado ou não estar buscando tanto, o cristão tende a achar que ele não tem direito de pedir a Deus certas coisas. Ele acha que não tem direito de pedir bênção, ele acha que não tem direito de pedir a presença de Deus, ele não tem direito nem de pedir perdão. Mas isso é coisa que o inimigo coloca na nossa cabeça, irmão. Porque a palavra do Senhor é clara. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, lhe é aberto. Agora, por que essa sequência? Primeiro a gente pede. A oração pode não ter uma resposta imediata. A gente não tem aquela resposta de mandar mensagem para você no WhatsApp, você leu a mensagem, você manda de volta, né? É uma resposta imediata. A gente não tem uma resposta imediata de Deus porque a gente não vê Deus operando. Deus opera no invisível, no oculto, em nosso favor. E aí a gente fica com aquela tendência de achar que nada aconteceu, achar que a gente não teve a resposta. E aí a gente já pediu, não teve a resposta. Se você tiver com a fé fraca, você para ali. Mas a palavra de Deus não diz para você parar, diz para você orar sem cessar, que é o pedido se tornando uma busca. É você insistir no que você precisa, falar: Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando, mas eu estou pedindo porque eu ainda não vi a resposta. Ou seja, você está buscando porque você está pedindo mais uma vez. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E se você pediu, não viu uma resposta, buscou, insistiu, ainda não teve uma resposta, aí você ainda assim desanima? Não. Aí você vai lá na porta e bate. É a insistência, é a dedicação, é a confiança de que Deus vai te responder, porque Deus é galardoador. E Deus pode tudo. O impossível é possível para Deus. Então, a busca incessante é quando você vai e bate na porta. E é quando você ora chorando, é quando você busca em lágrimas e com aquela angústia que só o momento de oração vai te aliviar. E a palavra de Deus é clara: quem pede, recebe, quem busca, encontra, e ao que bate, lhe é aberto.
E aí aqui em Lucas, Jesus está fazendo essa parábola, né? Lucas dá a mesma perspectiva de Mateus, falando: qual pai que dentre vós, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pede um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? A gente conhece pais e mães. Qual pai que, se o filho pedir uma coisa boa, ele vai dar uma coisa ruim? E aí Jesus conclui dizendo: ora, se vós sois maus e sabeis das boas dádivas aos filhos, ou seja, se nós humanos somos pecadores, a gente sabe dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que nos pedirem. Então, a resposta e a conclusão da mensagem dessa parábola de Jesus não é sobre o pedido de coisas materiais. Porque ele está fazendo um comparativo com o pedido com coisas materiais. Como é que eu vou pedir uma coisa espiritual para o irmão? Falar: irmão, eu preciso do batismo do Espírito Santo. O irmão vai falar: eu não posso te ajudar. Eu posso orar com você, mas eu não posso te ajudar. Porque não vem da gente. Então Jesus usou a analogia de algo físico, de coisas materiais. Mas ele não concluiu dizendo que o Pai Celestial vai te dar um apartamento e um carro zero. Ele concluiu dizendo que o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E é muito pequeno a gente imaginar que Deus é poderoso, capaz de nos dar coisas materiais. É muito, eu diria até que um pensamento inútil do cristão. Pensar em Deus somente para coisas materiais. Porque o objetivo do cristão é ser salvo. E a gente precisa entender que tipo de busca a gente precisa. A gente precisa ser salvo. A gente precisa ter mais fé. A gente precisa aumentar o nosso conhecimento em Deus, porque a nossa fé, ela só descansa em Deus de acordo com o nosso conhecimento de Deus. O teu conhecimento de Deus limita a sua fé. Então, se você acha que Deus é capaz de te abençoar, mas se você acha que tem alguma coisa no meio do caminho, você está limitando o poder de Deus. Você acha que, mas eu sou pecador, mas eu não vim o culto semana passada, mas eu traí meu irmão, mas eu menti no trabalho. E você vai adicionando pecados que o Satanás está falando no teu ouvido. Mas o objetivo do inimigo é limitar a sua fé, limitar o seu conhecimento de Deus. Porque quanto mais limitado o seu conhecimento de Deus, menor Deus fica para você. Então a gente precisa aumentar o nosso conhecimento de Deus, irmão. Deus é soberano. Deus pode todas as coisas. Jó 42:2. Jó diz para Deus: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É uma confissão da soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é eterno. Deus é espírito. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, que todos nós sabemos. Deus é majestoso. Deus é poderoso. Deus é o Criador dos céus e da terra, sábio e fiel. A gente precisa aumentar o nosso conhecimento de Deus. As coisas que Deus determina, elas não mudam. Deus é imutável. E da mesma forma, as coisas que Deus diz não mudam. Em Salmos 33:11 diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Deus não muda o que é dito. Deus não muda a maneira como Ele pensa sobre você. Deus não muda a maneira como Ele determinou as suas bênçãos na sua vida. Deus é imutável. E o Senhor, em Isaías 48, versículos 9 e 10,
tem a declaração mais complexa que eu consegui achar sobre a soberania de Deus, que diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E eu vou dizer para vocês, irmãos, essa frase é chave de um estudo em hebraico sobre a primeira palavra da Bíblia. A primeira palavra da Bíblia é Bereshit, que significa no princípio. Em Gênesis 1:1. Se você pegar essa palavra e separar ela letra por letra e fizer o estudo dos pictogramas, relata exatamente a história de que o Filho de Deus deu sua vida na cruz pelos nossos pecados. Como pode? A primeira palavra que relata a criação, Bereshit. E aqui em Isaías tem a confirmação de que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. Desde a criação, Deus já tinha o plano de Jesus dar a sua vida e o seu sangue pelos nossos pecados. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. A vontade de Deus não pode ser contrariada. A palavra de Deus não é mudada. Deus é imutável. E a nossa percepção de Deus é o que limita a nossa fé. E limita também a nossa busca. Porque como que a gente vai pedir para um oficial digamos, um funcionário do cartório, chega para o funcionário do cartório e fala: senhor, eu queria que o senhor me desse um mandado de prisão para um bandido que tem ali no meu bairro. Eu vou falar: não, mas eu não posso te dar um mandado de prisão. Então, você não vai pedir, obviamente, para um oficial do cartório para dar um mandado de prisão. Você sabe que ele não pode fazer aquilo. Então, o conhecimento que você tem sobre a pessoa, sobre o ser, determina como você pede, o que você pede. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, abre-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, lhe é aberto. O nosso entendimento de Deus tem que aumentar, irmãos. A gente precisa entender que Deus é muito mais do que a gente limita Ele na nossa cabeça. Para que a nosso pedido seja mais concreto. Para que a nossa busca seja mais intensa. Para que o nosso desespero de orar, batendo, chorando, a gente tenha certeza de que Deus vai nos atender. E o objetivo principal é a nossa busca pela salvação. Não por coisas materiais. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.